sua própria cidade, na sua terra, no lugar onde ele foi criado, ali que talvez penso eu, tá? Isso não está na Bíblia, fosse o lugar onde ele mais quisesse operar, fosse o lugar onde ele mais fizesse questão de agir, porque era o seu povo, eram os seus conhecidos, era a sua família, e qualquer pessoa pensa assim: se eu quero para os que são de fora, quanto mais para os que são de dentro, né? Fosse talvez o lugar onde Jesus mais quisesse agir, fosse o lugar onde Jesus mais quisesse operar. Eu quero trazer um paralelo aqui, olha para o pastor, para nós hoje. Você que está aqui dentro, você é o conhecido de Deus, você faz parte da família, dos amigos, e você sabe que aqui, dentro da casa de Deus, é o lugar onde Jesus mais quer ver o povo vencer, é onde Jesus mais quer ver o seu povo sendo abençoado. Só que não se assuste com o que eu vou falar, que Jesus várias vezes percebeu isso, como ele mesmo fala: não há profeta Senhor na sua própria casa, no meio dos seus. E às vezes você vê, como a Bíblia diz, os filhos das trevas sendo mais hábeis nas suas obras do que os filhos de quem? Da luz. Ai, pastor, mas o senhor está falando que lá fora às vezes Jesus pode operar mais? Estou falando para você. Quantas vezes, irmão, você vê uma pessoa lá fora, que às vezes não é da casa, não é de dentro, honrando mais a Deus do que alguém que está dentro, honrando mais a Deus do que alguém que está aqui. Isso é verdade. Você vê pessoas lá prosperando, sendo muito bem-sucedidas, sendo abençoadas, não quer dizer nada, mas muitas vezes Deus está sendo mais honrado pelos de fora do que pelos de dentro. O próprio Jesus mostrou isso. Até falei para você domingo passado, só vou voltar um pouquinho na mensagem, que o lugar mais fácil de se perder o valor é dentro de casa. E eu fiz um alerta aqui: a minha preocupação não são com os perdidos de fora, porque já estão lá mesmo, são fáceis, entre aspas, tá? São mais fáceis de serem identificados. O problema é os perdidos de dentro. O problema é a pessoa que está dentro da igreja, mas que veio no domingo, como falei domingo passado, veio no culto e assistiu o culto, ouviu a palavra, adorou a Deus, mas que se no final, no domingo, ela morrer, ela partir, Jesus vier buscá-la, ela não vai ser o quê? Salva. Mas ela não estava dentro da igreja, mas ela não esteve no culto do domingo, ou no da quarta, ou no da sexta. Mesmo assim, ela é uma perdida de dentro. E a Bíblia fala da mulher que perdeu uma dracma, não foi para o lado de fora, foi dentro da sua própria casa. E o que é a dracma? Eu mostrei para você que era um dia inteiro de esforço. E quantas pessoas, irmãos, olha, é triste falar isso para você, é triste, quantas vezes eu já pensei nisso, vão passar a vida inteira sentado no banco de uma igreja, se esforçando para vir na igreja todo domingo, vão perder a sua salvação. Por quê, pastor? Porque ainda estão dentro da igreja perdidos. Ainda estão dentro da igreja, mas ainda não encontraram de verdade o valor que há em Jesus, na salvação, na vida eterna. Estão aqui dentro, mas ainda não entregaram a sua vida a Jesus. Estão aqui dentro, mas ainda vivem uma vida dupla. Por isso que Deus ele fala tanto a respeito do morno, que era melhor que estivesse lá fora, perdido mesmo, que era mais fácil ser encontrado, porque o que está perdido lá fora, ou o pastor vai atrás dele, como fala a parábola da ovelha, ou ele cai em si, ele volta para si, como fala, ele volta para a casa do pai, como é a parábola do filho pródigo. Mas o que está perdido dentro de casa, ele tem aquela sensação, ele ainda tem aquele pensamento que com ele está tudo bem. Esse é o pior que tem. O filho pródigo, ele saiu por conta, mas ele sabe que ele não está na casa do pai. A ovelha perdida não foi por conta, ela se perdeu, mas ela também não está ali dentro da casa, melhor, do aprisco, né? No caso da ovelha. Mas aquele que se perdeu dentro de casa, ele ainda tem a sensação que ele está perto de Deus, porque ele está dentro de casa, ele está dentro da igreja, vamos falar assim, né? Mas às vezes não está mais, faz muito tempo. E para recuperar, vamos lembrar rapidinho, já vou entrar na mensagem de hoje, o que aquela mulher fez para recuperar o valor que perdeu dentro de casa, que eu falei que é o lugar onde a gente consegue, às vezes, o lugar mais fácil, melhor dizendo, de se perder o valor. Primeira coisa que ela fez, quem lembra? Vamos ver quem lembra a mensagem. O que ela fez? A primeira coisa, acendeu a luz. Irmão, olha para o pastor. Você quer realmente recuperar o seu valor? Não ser um dentro da igreja perdido? Não ser um que tem lá marido e esposa só de aparência, mas que já perdeu o amor? Não ser lá como dois irmãos
você marido e esposa, quantos dentro de casa perderam a honra, perderam o amor, não tem mais prazer de ter a família, de ter os amigos, já não tem mais o amor pela esposa, pelo marido, pelos filhos. Primeira coisa que você tem que fazer é acender a luz. O que é acender a luz, pastor? Sinceridade. Irmão, a sinceridade poderia ter salvado muita gente. A sinceridade é uma coisa que, como que eu posso falar? O diabo engana a gente, irmão, mostrando a sinceridade como uma coisa ruim. E não é. O diabo faz as pessoas viverem de maneira falsa, não deixa a pessoa ser sincera, dizer que realmente precisa de ajuda, realmente abrir o coração e mostrar a verdade, não diante de Deus, que Deus já sabe, mas mostrar a verdade diante dela mesma e falar, não, eu tenho que mudar. Irmão, você quer recuperar o seu valor, você não quer ser um perdido dentro de casa? Acenda a luz, fale a verdade. Marido, fala a verdade com a esposa. Você quer recuperar o seu casamento? Seja sincero com ela. Esposa, quer recuperar seu casamento? Fala a verdade para o seu marido. Seja sincero com ele. A Bíblia fala que não há nada em oculto, nós vimos aqui domingo passado, que não haja de ser revelado, descoberto. Volto nessa tecla, acenda a luz. Acenda, por quê? Se eu não me engano, na quarta-feira nós falamos aqui, a Bíblia diz que um cego não pode guiar outro cego. Primeiro você tem que estar vendo a situação para poder conseguir levar outras pessoas, guiar outras pessoas. Tem mais. Por que a pessoa gosta de escuridão? Porque ela quer esconder alguma coisa. O próprio Jesus falou isso. Os homens não gostam da luz, porque as trevas escondem o que estão fazendo. Só que eu vou falar uma coisa para você, olha bem para o pastor aqui. O Espírito Santo falou isso domingo passado para nós. A escuridão, a falta da verdade, a falta da sinceridade, ela te ajuda a esconder algumas coisas que você não quer que os outros saibam. Mas a escuridão que ajuda você a esconder, ela te atrapalha porque ela não deixa você achar o que você está procurando. Na escuridão você esconde o que você não quer que achem, mas você também não acha o que você procura. Ai, pastor, mas se eu acender a luz, se eu falar a verdade, se eu for sincero, todo mundo vai saber da minha situação, vão saber do que eu estou passando, vão saber do que eu estou vivendo. Primeiro que não é todo mundo. Lembra que eu falei que tem aqueles a quem você deve. Se você deve honra, dá honra. A quem deve respeito, respeita. A quem deve temor, temor. Então, acenda a luz àqueles a quem você deve e diante de Deus. Pronto, já está resolvida a sua situação. E segundo, Deus está na luz. Pode ter certeza que a luz vai revelar alguma coisa que talvez você não gostaria que soubesse. Que o teu marido soubesse, que a tua esposa soubesse, que os teus filhos soubessem, que o teu pai e tua mãe soubessem, mas também vai fazer com que você encontre o que você perdeu. E eu te garanto que o bônus é melhor que o ônus. O que significa isso, pastor? Significa que o ganho vai ser maior do que a perda. Ah, mas vai mostrar a coisa errada, pastor. A coisa errada não vale mais do que a coisa certa que você vai encontrar quando for sincero e verdadeiro. Quando acender o quê? A luz. Ah, mas se acender a luz vai mostrar a sujeira. Imagina a hora que aquela mulher acendeu a luz, a casa dela devia estar uma bagunça. Tá, deu para consertar, limpar a sujeira, que o próximo passo foi varrer, né? Exatamente fazer isso, limpou, mas ela fez com que ela, mostrou a sujeira, mas fez com que ela achasse o valor que ela tinha o quê? Perdido. Segundo passo eu já falei, ela varreu a casa, é tirar da sua vida o que não presta, é tirar o que não agrada a Deus. Não tem como servir a dois senhores, não tem como querer tudo de Deus e com Deus, e querer alguma coisa do diabo e não querer com o diabo. Se você quer do diabo, você vai ter com o diabo também. Não tem jeito. Limpa, tira, é mágoa, é ressentimento, seja o que for, varre mesmo seu coração. E terceiro, ela buscou com diligência. Busca de todo o seu coração que você vai encontrar. Busca de verdade. Como eu falei, não só aqui, de lábios, Deus eu te quero, mas o coração longe. Não, busca de todo o coração, você vai encontrar. Diga glória a Deus. Isso foi semana passada, eu procuro repetir para ficar no seu coração. Pregação é isso, é bater num prego até que ele se fixe. E esse prego é a palavra que tem que ficar cravada no seu coração. Quem entendeu, diga amém. Hoje eu quero continuar, a parte nova aqui vai começar lá em Deuteronômio, vamos lá, capítulo 2, versículo 1.
Aqui está a parte nova da mensagem. Deixa eu ver se o relógio não está me enganando hoje. Semana passada ele me enganou bonito, né? Eu preguei, falei, nossa, que benção, ainda é 8 horas. Vou pregar mais 1 hora. Estava igual Josué. Será que Jesus parou o sol? Vamos lá então. Deuteronômio capítulo 2, versículo 1. Deuteronômio 2, 1. Apesar que eu gosto tanto de falar da palavra que, de vez em quando, eu vou mandar o obreiro tirar a pilha do relógio ali, para mim poder pregar mais. Pastor, mas eu tenho o meu, então eu vou pôr uma regra: proibido entrar com relógio na igreja. Porque tem gente que fica assim, ó, toda hora, né? O que você perdeu aí? Né? Esquece o relógio. Fala para o irmão do seu lado, fala, esquece o relógio. Amém? Apesar que hoje ninguém nem usa mais, né? Tem um celular aí. Toda hora está aí. Vamos lá, Deuteronômio, capítulo 2. Quem achou aí, diga amém. E diz assim, ó. Está ali na tela, quem não achou, deixa eu abrir aqui para ler junto com você. E diz assim: depois viramos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito. E olha agora, ó. E muitos dias rodeamos a montanha de Seir. O que estava acontecendo aqui com o povo de Israel? Você sabe que o povo de Israel ficou 40 anos andando no deserto. O que estava acontecendo com eles, pastor? Eles estavam rodeando a mesma montanha, como diz ali, muitos dias. É o que acontece com muita gente. Eu estava orando essa madrugada, eu estava meditando, e Deus falou algumas coisas ao meu coração que eu quero repartir com você, talvez seja o teu caso, irmão. Presta muita atenção nisso aqui que eu vou te falar. Quando mais tempo nós demoramos para aprender a lição, mais tempo nós vamos demorar para sair de uma situação. Quanto mais tempo nós demoramos para aprender, eu estou falando nós porque eu me incluo, tá? Como eu sempre digo a você, não estou aqui pregando para você. Tem vezes que eu dou risada aqui por dentro, porque o que eu estou pregando serve mais para mim do que para você. Pode ter certeza disso. Às vezes, nós estamos demorando muito numa situação, porque nós ainda não aprendemos a lição, ou vou dizer melhor, porque estamos demorando para aprender a lição. Tem gente, irmão, que já está há anos numa situação, porque não aprendeu ainda a depender da oração. Deus tem te cobrado a orar. E eu vou falar, se numa situação difícil igual essa que você está, você não orar agora, quando é que você vai orar? Quando estiver tudo bem? Não vai. Então, olha para o pastor, uma boa notícia que eu tenho para você, Deus vai te deixar nessa situação. Porque se Ele tirar você dela, se agora, que na situação difícil onde você não está orando ainda, você não vai passar para a próxima fase, porque lá é que você não vai fazer. Então, às vezes, Deus vai te deixar rodeando a mesma montanha por muitos, o que está escrito ali? Muitos dias. Muitos dias, pastor, sim. Às vezes passa meses, às vezes se torna anos, como foi o caso do povo de Israel. Quantos dias faz que você está rodeando essa mesma montanha? Quantos dias faz que você está nessa situação financeira, sempre nessa situação financeira? Por quê, pastor? Talvez você não aprendeu a lição ainda. E Deus falou no meu coração, são algumas lições que às vezes Ele quer nos mostrar. Deus às vezes vai deixar você rodeando a mesma montanha até você aprender a orar. Tem gente que Deus vai deixar ela rodeando a mesma montanha até ela aprender a depender de Deus, porque é uma pessoa que toda vez quer se prover por si mesma. Ao invés de depender de Deus, você começa a achar que na sua força você consegue, Deus te leva de volta para a mesma situação. Quando começa a melhorar, você começa já a confiar em si mesmo, no seu braço, na sua força, você já sabe que não pode, Deus te leva de volta para a mesma situação. Quantos de nós estamos no mesmo problema sentimental? Tem gente que rodeia a mesma montanha há muito tempo já, na vida sentimental.
Em vez de esperar no Senhor, fala: Deus, vou esperar em Ti, eu quero uma pessoa de Deus. Aí vai lá, conhece alguém que não é de Jesus, se envolve com alguém fora da palavra, e aí se decepciona e sofre. Mesma coisa. Aí volta a depender de Deus. Não, Jesus, agora eu vou esperar, agora eu vou fazer certo. Na primeira oportunidade, conhece alguém que está fora da presença de Deus, faz tudo errado de novo, se decepciona de novo e volta para a mesma situação, está chorando. Ai, por que Deus de novo? É como se Deus dissesse: porque você ainda não aprendeu o quê? A lição, você já sabe que isso não vai dar certo. Tem gente, meu irmão, que está rodeando a mesma montanha, não é na vida financeira, não é na vida sentimental, mas às vezes é no casamento. Fica bem um tempo, daqui a pouco briga, separa. Mas por quê? É a mesma situação, é a bebida que todas as vezes faz aquele casal se separar. É o tratamento do marido com a esposa com o marido. Fica bem um tempo, daqui a pouco briga, separa. Olha você, irmão, repara para você ver quanto tempo você está rodeando a mesma montanha. O que é essa mesma montanha? Esse mesmo problema. Quantas vezes você já separou e voltou do seu marido? Quantas vezes você já ficou nessa situação? Quantas vezes você já entrou nessa dívida? Tem gente que a lição que tem que aprender, como o Espírito Santo falou, que é o meu coração, é honrar a Deus, como nós temos falado aqui. Quanto você não aprendeu a honrar a Deus? Tem gente que começa a ser fiel a Deus, daqui a pouco melhora a situação, deixa de ser fiel de novo, e aí vai voltar para a mesma montanha. Até quando, pastor? Até você encontrar a direção de Deus, ou seguir a direção que Deus já te deu, que a Bíblia aqui vai chamar de norte. Você quer ver? Olha o que diz o versículo 2, coloca lá para mim. Então o Senhor me falou dizendo, versículo 3 agora: tendes já rodeado bastante esta montanha. Deus está dizendo: olha, eu queria que você já tivesse passado dessa fase. O próprio Deus reconhece que a pessoa está ali, rodeando aquilo que eu falo. Tem as mesmas atitudes, vai ter os mesmos o quê? Resultados. Ou você muda, ou você só vai ter mais do mesmo. Continuar fazendo a mesma coisa, vai continuar tendo o mesmo resultado. E Deus está falando para esse povo: já tendes rodeado bastante essa montanha. Olha o que Deus vai dizer agora: virai-vos para onde? Para o norte. O que é o norte, pastor? É a direção que Deus deu. E às vezes até agora a pessoa não seguiu. Deus está ensinando, Deus está dizendo: olha, você tem que orar. E nem na situação difícil a pessoa ora. Deus vai permanecer, ou vai permitir que permaneça até que ela aprenda a lição, até que ela se vire para o norte. Não, vou começar a orar, eu tenho que começar a buscar Deus, ou eu tenho que começar a depender de Deus, ou eu tenho que começar a honrar Deus. Não, eu tenho que sair desse pecado. Qual é o norte que você tem que virar? Não, eu tenho que mudar, porque, meu irmão, se eu continuar fazendo a mesma coisa, só um louco que vai pensar que fazendo a mesma coisa vai ter resultado diferente. Não vai. Eu tenho que mudar, eu tenho que fazer diferente. Qual é o norte para o qual eu preciso me virar? Não, qual é que Deus já falou com você? Eu sei o que Deus falou comigo. E você também sabe o que Deus falou com você. E Deus está dizendo: você já tem rodeado bastante essa montanha, está na hora de se virar para o norte. Não é assim que a gente fala? Oh Deus, me dá um norte. O que é que você está pedindo? Uma direção. E tem gente que Deus já deu. Ele não quer que você fique mais tempo rodeando essa mesma montanha. Ele não quer que você fique mais tempo nessa mesma situação. Ele quer que você comece a orar para que isso venha mudar. Ele quer que você comece a obedecer naquilo que Ele pediu para isso mudar. Ele quer que você comece a fazer aquilo que Ele pediu para você sair disso. Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas, se eu continuar fazendo as mesmas coisas, nós vamos ter os mesmos o quê? Resultados. E às vezes a pessoa fica presa numa coisa, irmão. Presa, vários dias, muitos meses, quem sabe até anos. Por quê? Porque fica para trás uma questão mal resolvida. É o que eu quero mostrar para você hoje. É algo que prende a pessoa, ela não resolve aquilo, ela não muda aquilo, e Deus não vai deixar sair. Por que Deus faz isso, pastor? É uma questão de honra. Porque se a pessoa sair daquela situação sem resolver, não é lá na frente que ela vai resolver. Tem coisa que prende a nossa vida, pastor? Tem, vou mostrar para você rapidinho, que eu não quero demorar na mensagem. Como eu falei domingo passado, eu quero abrir um espacinho aqui para os testemunhos.
Quem tiver testemunho para contar hoje, você vai ter oportunidade de contar. Não tenha vergonha não. Amém, Jesus? Vamos lá. 2 Samuel capítulo 21, versículo 1. Abra sua Bíblia lá. 2 Samuel capítulo 21, versículo 1. Você está entendendo que Deus está falando com você, irmão? Tem gente que é na mesma situação financeira, tem gente que é na mesma questão sentimental, o mesmo problema no casamento, está rodeando a mesma montanha há muitos dias, tem gente que é na saúde. É o mesmo problema. Eu falava sexta-feira que tem coisa que Deus permite para dar um susto. Aí um médico vai lá, faz o exame, fala, ó, você está com tal coisa. Aí a pessoa toma um susto e ela começa a melhorar. Aí chega no médico, o médico fala, olha, já melhorou. Ela volta a fazer as mesmas coisas. Volta a fumar, volta a beber de novo, volta a comer o que não pode comer. O que acontece? Volta para a mesma enfermidade. Volta para a mesma situação. Ô meu irmão, desperta, às vezes a culpa é sua. Ai Jesus, por que eu não sou curado? Porque Jesus te cura, te liberta e você volta a fazer as mesmas coisas. Não, cuidado, está na hora de você virar para o norte, para a direção que Deus já tem dado. Diga glória a Deus. Olha o que diz aí, 2 Samuel, abra sua Bíblia lá, 2º livro de Samuel, o capítulo é o 21, versículo é 1. 2 Samuel 21. Quem está entendendo essa mensagem de hoje, diga glória a Deus. 2 Samuel 21. O que diz aí? A Bíblia fala que quando Davi assume o reinado de Israel, acontece uma coisa estranha. Davi estava na presença de Deus, Davi estava em obediência, mas tinha um negócio ali que estava amarrado. O que era, pastor? Vamos ler aí. E houve em dias de Davi uma fome de quanto tempo? Então, Davi assumiu o reinado, estava tudo certo. Primeiro ano a coisa não ia. Eles plantavam, eles faziam o que tinha que fazer, mas não colhia. Alguma coisa atrapalhava. Bom, deve ser o ano, né? O ano foi difícil, mas quem sabe o ano que vem vai ser melhor. No outro ano a mesma coisa, a coisa não ia. Era necessidade, era fome. E terceiro ano, o Davi falou, agora vai, né? Já tem 2 anos que eu estou aqui no reinado, agora no terceiro ano vai. O que aconteceu no terceiro ano? Não foi. Também. Espera aí, tem alguma coisa errada. Ele parou e começou a se questionar. Ele parou e foi perguntar para quem? Para Deus. Será que não tem algo parecido na sua vida? Pastor, não vai nessa área da minha vida, a coisa não vai, a situação não vai. Primeiro ano não foi, o segundo já tem muitos dias. Como eu falei, chegou a semanas, chegou a meses e aqui chegou a anos. Não só anos, há 3 anos. E tinha fome, está lá. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em... Olha o que eu falei. Era seguido, isso quer dizer que foi seguido. Não parava, não passava. Davi não achou aquilo normal. Você tem que prestar atenção, irmão, tem coisa que não é normal. Tem coisa que é Deus te apontando aí que está errado. E aí ele fala assim, ó. E Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse, é por causa de Saul e de sua casa sanguinária, porque matou a quem? Os gibeonitas. Mas o que tem a ver eu com o Saul? Essa aqui é uma questão de honra. Nós estamos falando de honra. Eu fugi um pouquinho do assunto, mas não tanto. Por quê? Lá atrás, esses gibeonitas foi um povo com quem Josué fez uma aliança. Eu não vou ler para você, porque é bem extenso e o horário não permite. Mas lá em Josué, quer ver? Quem quiser deixar anotado aí, fica como uma liçãozinha de casa para você, se você quiser ler depois, Josué capítulo 9, versículo 1 em diante, tá? Você vai ver quem eram os gibeonitas. Era um povo a quem Israel deveria conquistar e eliminar. Fazia parte da rota que Deus tinha dado para Israel. Os gibeonitas foram astutos, a Bíblia diz que eles foram espertos. Quando eles ficaram sabendo que Josué iria destruir a cidade deles, eles faziam parte daquela rota onde Deus tinha dado para Israel já, depois do Jordão. O que eles fizeram? Olha o que eles fizeram, a astúcia deles, a esperteza. Se vestiram de roupas velhas, pegaram um pão embolorado, colocaram dentro da sacola, sandálias gastas, odres lá, rotos, né? E foram lá encontrar Josué. Aí eles chegaram, vou resumir aqui para você.
Falaram assim para Josué: olha, nós somos um povo de uma terra muito distante, e nós ouvimos a sua fama, vimos que o povo de Israel está conquistando muitos povos, muitas cidades, que Deus é com vocês. E começou a elogiar Josué. Josué deve ter se enchido, né? Nossa, eu estou famoso, olha onde estão sabendo. Olha, nós somos de tão longe, eles disseram. Está vendo essa roupa que está velha hoje? Quando a gente saiu de lá estava nova. Fala assim, o exagero. Mas foi o que eles falaram, está na Bíblia, pode ler lá. Está vendo esse pão, está tudo bolorado, duro? Quando a gente saiu de lá estava quentinho, tinha acabado de sair do forno. Está vendo esse sapato que está gasto desse jeito? Quando a gente saiu de lá estava novo. Para você ver a distância que é a nossa terra. Ou seja, o que eles queriam dizer? Nossa terra não interessa para vocês. Então, nós não fazemos parte das terras que Deus quer dar para vocês. Mas fazia, era mentira. E eles disseram assim, vamos fazer uma aliança? Porque a nossa terra não interessa para vocês, mas vocês são um povo forte. A gente quer uma aliança com vocês. Porque um povo forte igual vocês, é bom ter aliança. E aí o Josué não consulta a Deus, vai lá, fala com os anciãos e fala, olha, esse povo é de muito distante, não tem problema, é muito longe daqui. E daí eu já tiro uma lição para você, que tem gente que acha que tem certas coisas que estão muito longe da vida dela, só que é o diabo enganando. O negócio está muito mais perto do que você imagina. Não, pastor, esse negócio de traição está muito longe de mim, não vigia para você ver não. A coisa está mais perto do que você imagina. Não, pastor, esse negócio aí de adultério, isso aí está muito distante, mas nunca vai acontecer comigo. É assim que o diabo gosta. Quanto mais longe você pensa que ele está, mais perto ele fica. Aí que você está perto de cair. Não, pastor, negócio de se desviar, não, está longe, eu sou da igreja, ó pastor, eu sou da igreja, e daí? Tempo de carteirinha é proteção garantida para não desviar? Quem falou isso? Ô irmão, tem gente aí velho de igreja, perdendo a salvação lá nos últimos dias, nadou e morreu na praia. Fala para o irmão do seu lado, fala, vigia, meu querido. Você pensa que é de longe, na verdade é de perto. Não, nós somos de muito longe, somos distantes. Enfim, não consultou a Deus e o negócio era perto. Eles eram a próxima cidade que Deus daria para Israel. O Josué fez uma aliança com eles, conclusão, não pôde matar eles, não podia eliminar eles. Por quê? Você tem que honrar a sua palavra, amém? Deus leva muito a sério a aliança, por isso nós estamos fazendo esse propósito aqui. E o Josué não pôde matar, Deus falou, não mata, porque você falou, agora você não pode fazer, honra a sua palavra, honra. O Josué não pôde matá-los, enfim, fez eles de escravos e tudo, mas os gibeonitas viveram entre o povo de Israel muitos anos. Quando Saul assumiu o reinado, o Saul não era um homem de honra. Esse é o problema de muita gente, ele não honrava a palavra dele, não honrava Deus, não honrava. O que ele fez? Por não honrar, todos os outros reis honraram. Aliás, depois de Josué, os juízes, né? E Samuel, tudo, Saul foi o primeiro rei, na verdade. Quando ele assumiu o reinado, ele não quis nem saber dessa aliança que Josué tinha feito de não matar os gibeonitas. O que ele fez? Ele foi lá e matou todos os gibeonitas. E Deus viu aquilo. E Deus, repito, Deus leva muito a sério. Deus honra a palavra, sim ou não? Deus honra. Aquilo, irmão, estava impedindo lá na frente Davi de prosperar. O Saul matou os gibeonitas e achou que não ia dar em nada. Mas a consequência veio depois. Israel amarrou. A vida de Israel ficou difícil. O Davi até que era um bom rei, era um rei que agradava a Deus, mas a coisa não ia. E Deus explica para Davi, você sabe por que está acontecendo isso hoje, Davi? Não vai, você está 3 anos aí, de ano em ano a coisa fica amarrada, por causa daquela questão lá atrás que tem que resolver. É uma questão de honra. Vamos continuar? Já resumi a história aqui para você. Olha o que diz o versículo 2 agora. 2, é 2? É, verso 2. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou, ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado, porém Saul procurou o quê? Feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Versículo 3 agora. Disse, pois, Davi aos gibeonitas, que quereis que eu vos faça, e que satisfação vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor?
Olha que coisa tremenda. O Davi chama os gibeonitas e diz assim: olha, que satisfação eu devo a vocês. Irmão, presta atenção que eu vou te falar. Tem gente a quem a gente deve. Se você deu a sua palavra, não deixe de cumprir, isso amarra a sua vida. Não, pastor, mas não tem nada a ver, isso é uma coisa lá do passado. Mas você deu a sua palavra. Não, pastor, depois de 5 anos a dívida caduca. Mas será que diante de Deus caduca? Você ficou devendo a quem lá no passado? Você falou para quem que você ia pagar e não pagou? Você falou para quem que ia fazer e não fez? Será que é isso que não está amarrando a sua vida hoje? Você está entendendo, sim ou não? Não, cuidado com esse negócio. Tem gente que não entende. Isso me incomodou a pregar isso para você, porque talvez isso está amarrando a sua vida. 3 anos de ano em ano, Israel ficou amarrado. Só havia o quê? Fome. O Davi falou, não está normal. Mas por que a gente não sai dessa situação? Nós estamos fazendo tudo certo. Deus falou assim, olha, vocês não honraram a palavra de vocês, que vocês deram para os gibeonitas. Mas não foi eu, Senhor, foi Saul. Pois é, mas Saul era rei de Israel, agora sobrou para você. Agora você tem que fazer o quê? Resolver. Tem que resolver. E o Davi chega e fala assim, olha, que satisfação eu devo. Irmão, tem gente que errou lá atrás. Eu vou falar uma coisa para você, às vezes vai pesar aí no seu coração, mas eu tenho que lhe falar. Ai, pastor, mas a pessoa nunca descobriu o que eu fiz. Pois é, mas às vezes está amarrando a sua vida até hoje. Já se acertou com Deus? Amém. Se você só devia a Deus, joia. Mas se você deve a pessoa uma satisfação, você tem que dar. Até quando? Será que você vai levar isso até quando na sua vida? Chega uma hora que não dá, você tem que chegar e falar a verdade. Olha, eu lhe devo uma satisfação. É muito bonito, eu lembro um filme, se eu não me engano, é aquele Quarto de Guerra, em que o funcionário estava roubando a empresa. E ele se converte, e ele entende que ele estava errado, e Deus cobra ele pesa no coração dele, você vai ter que falar a verdade, você tem que dar uma satisfação. Ele construiu muita coisa com o dinheiro da empresa, tirando da empresa, muitos anos, construiu muita coisa. Quando ele se converteu, Deus pesou no coração dele. Se eu não me engano é isso. Quem já assistiu esse filme? Acho que é isso. É isso mesmo, né? Aí ele vai lá e ele procura a empresa para dar uma satisfação. Eu sei que Deus é tão maravilhoso que a empresa o perdoa, um negócio assim, ele achou até que ia ser preso e tal, a coisa foi bem séria, mas no final Deus o abençoou. Diga glória a Deus. Às vezes tem uma questão mal resolvida aí, irmão, tem uma questão pendente, você jogou debaixo do tapete, isso vai ficar por isso mesmo, mas às vezes não vai, está amarrando a sua vida. Eu lembro uma vez que eu falei com uma pessoa, você nem conhece, você nem sabe quem é, e eu nem quero que você saiba um sigilo total, uma ética que a gente tem, mas eu lembro de uma pessoa que uma vez me procurou e falou assim, pastor, pelo amor de Deus, olha, aconteceu um negócio assim e tal, e eu acabei, era um homem, né? Eu acabei traindo a minha esposa. E agora, o que eu faço? Eu falei, você vai ter que falar para ela. A Bíblia diz que você deve satisfação para ela. Pastor, pelo amor de Deus, eu não posso fazer isso, porque se eu fizer, meu Deus, a pessoa não vai entender e tal. Eu falei, olha, ora a Deus, pede a Deus uma direção, porque o melhor que você não tivesse feito. Mas agora que você fez, você quer consertar a situação, chega e seja sincero. Porque a pessoa já tinha visto os sinais. Sexta-feira eu falei aqui que a pessoa às vezes perde o tempo da visitação de Deus. O que é o tempo da visitação? É quando a esposa que não tem o costume de perguntar, quem estava sexta-feira aqui? Quando a esposa que não tem o costume de perguntar, pergunta assim, onde você estava? Mas peraí, ela não tem o costume de perguntar, por que ela está perguntando hoje? E aquela história, a melhor defesa é o ataque, né? Aí já fica nervoso, o que você quer saber? Está desconfiando, mas ali era o próprio Deus que já estava querendo impedir a pessoa de chegar até uma traição. E a pessoa não se dá conta que era Deus visitando ela. Ao invés de falar, peraí, ela está perguntando, isso não é normal, eu não estava onde eu falei que eu iria estar, eu vou parar com isso. Mas não, a pessoa continua. Quantos adultérios poderiam ter sido impedidos ali, nos avisos que Deus dá? O marido nunca nunca pergunta para a esposa. Um dia ele chega e pergunta para ela, onde é que você foi? Mas lá no coração a pessoa sabe. Mas o que você quer saber? Está desconfiando de mim? Mas
Se eu não estava fazendo nada de errado, qual é o problema? Eu estava na igreja, assisti o culto, terminou o culto, eu passei em tal lugar e vim para casa. Acabou. Amém? Que dever. É a mãe que pergunta para o filho, onde é que você foi? Onde é que você estava? Às vezes a mãe não tem o costume de perguntar, mas ali já está evitando, já estava começando a andar com gente errada. Poderiam ter sido salvos aquele filho, aquele rapaz, aquela moça, se ele percebesse que era a visitação de Deus o dia que a mãe perguntou, onde é que você estava? O que você estava fazendo? O que você estava vendo? Ali já estava começando a andar com gente errada e não deu ouvido ao aviso de Deus, e ali se misturou com gente que não devia, irmão, e a coisa ficou séria depois. Então, quem sabe, eu estou pregando isso hoje, não é de mim, mas o Espírito Santo esteja falando no seu coração que tem aí uma questão mal resolvida. Não estou dizendo para você ficar aí caçando fantasma, procurando pecado. Meu Deus, onde que está o pecado? Onde é que está o erro? Porque a coisa não vai. Se não tem, não tem. Pode ter certeza disso. Se tiver o Espírito Santo, ele vai te incomodar. Eu só estou falando para quem Deus já tem incomodado há um bom tempo, te mostrado o norte, e você não resolve, você fica ali em volta daquela mesma situação. Deus tem te mostrado o erro. Está aqui, você tem que resolver isso na sua vida. Que enquanto não resolver, não vai para frente. Não vai. Ô pastor, mas eu não resolvi porque eu ainda não consegui. Já teve casos de pessoa falar assim para mim, eu devia lá, pastor, mas não consegui pagar, até hoje eu não consegui. Então, ora a Deus, fala, Deus, eu estou ciente que eu fiz um compromisso, eu vou honrar esse compromisso, se o Senhor me ajudar. Agora, se o Senhor quer que eu honre, me ajuda, Senhor. Deus vai te ajudar, diga glória a Deus. Vou honrar a minha palavra. Eu devo uma satisfação. Não devo mais, pastor. Deve, se você deve ao marido, você deve à esposa, às vezes deve ao patrão, às vezes deve ao pai, às vezes deve à mãe, você que é filho. Deus tem falado muito isso conosco, a questão de honra. Olha, aquele dia eu falei que eu estava em tal lugar, mas não estava. Olha, eu estou fazendo uma coisa que não é certo, não agrada a Deus. Chega, fala, irmão, hoje rasga o seu coração aqui. Eu vou orar por você hoje. Talvez Deus pesou o seu coração e te fez lembrar, poxa vida, eu não honrei a minha palavra, eu não honrei o que eu ia falar, o que eu ia fazer, eu falei que faria e não fiz, eu traí, eu menti, eu enganei. Se conserta hoje, irmão, para que a sua vida possa ir para frente. E além de tudo, acima de tudo, não é só resolver o problema aqui, mas também receber a sua salvação. Diga glória a Deus. Eu estava falando para um irmão esses dias que eu lembro de um testemunho do missionário tremendo. Olha como Deus leva em consideração essas coisas, hein? Não sei, alguém já deve ter ouvido esse testemunho aqui. O missionário fala que uma vez ele comprou um triciclo lá, um monociclo, não lembro o nome, para o filho dele. Acho que era 2, se eu não me engano. Comprou, e aí os meninos ficaram todos felizes, estavam brincando. Ele morava, não sei se era Rio de Janeiro, onde era. Aí no outro dia de manhã sumiu um triciclo lá do filho dele. Aí ficaram tristes, poxa, roubaram tudo. Um belo dia, viram lá o vizinho lá próximo. Quem já ouviu esse testemunho? Aí estou falando, mais gente ouviu. Não vou lembrar os detalhes, tá? Mas um vizinho próximo lá estava andando com o triciclo. Descobriram que ele tinha roubado. E andava, até zombava tudo. E aí o missionário fala que até a esposa, Dona Madalena, mas você não vai fazer nada, olha lá, roubou, e os meninos ficaram tristes, choraram. Não, já fiz, coloquei na mão de Deus. E passou. Irmão, passaram anos, e ele conta que um dia no Natal ele estava lá, véspera de Natal, se eu não me engano, em casa, alguém bateu na porta, e aquele dia ele falou que não costumava atender a porta, ele foi atender. Quando ele abriu, era o homem falando, olha, por favor, o senhor lembra de mim? Não, mas não lembro de você. O senhor não lembra? Eu sou o vizinho, que era vizinho do senhor aqui há muitos anos, desde quando era criança e tal. Ah, lembrei de você. Poxa vida, rapaz, quanto tempo? O que é que você está fazendo hoje? Pelo amor de Deus, o senhor tem que me perdoar. Mas perdoar você de quê? Ele falou assim, eu roubei o monociclo do seu filho naquele tempo, há tantos anos atrás. Pô, rapaz, mas já está perdoado, tanto tempo atrás, isso aí já não é mais questão. Ele falou assim, não é assim, o senhor tem que me perdoar, porque se o senhor não me perdoar, o senhor não sabe o que vai acontecer. Eu fui numa igreja, o pastor estava pregando lá, e o pastor fez o apelo, olha isso, presta atenção. O pastor fez o apelo para quem quisesse aceitar Jesus. E eu fui na frente para aceitar Jesus, porque minha vida está assim, assado, tal. Quando eu fui aceitar Jesus, o pastor nunca imaginou isso. Ele virou para mim e falou assim, você está aceitando Jesus, mas Jesus não te aceita.
Como é que é? Jesus não te aceita. Por quê? Porque há tantos anos atrás você roubou lá, assim, assim, assim. Você precisa ir lá e resolver essa situação. Se acerte com ele. E ele falou: eu estou aqui, pelo amor de Deus. Eu peço, Senhor, me perdoe, porque eu quero ser salvo. O missionário chorou. O missionário chora contando esse testemunho. Alguém já ouviu? Não me deixe mentir. Quem já ouviu esse testemunho? Eu vou gravar ele, vou passar aqui para você, porque pelo amor de Deus. Ele queria pagar. Pelo amor de Deus, eu pago, eu roubei, eu pago. Não, moço, não precisa de nada, dê um abraço nele, vai lá e aceita Jesus. Mas Jesus não aceitou antes de resolver aquela situação. Irmão, a coisa é séria. Estou falando para você. Não, pastor, mas ninguém nunca descobriu o que eu fiz, mas Jesus viu. Jesus viu. E a coisa foi tão séria. Olha o que aconteceu. O Davi pergunta assim, ó: que satisfação vos darei para que abençoes a herança do Senhor? Vamos resolver isso, porque senão vai ficar aqui, ó, mais um ano de fome, mais um ano de fome, mais um ano de fome. Versículo 4, porque o horário não permite. Vamos terminar aqui. Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata e nem ouro. Tem coisa que não é dinheiro. Até o rapaz quis pagar, né? Às vezes você fala: pastor, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Mas pelo menos uma satisfação. Pelo menos uma satisfação. Não, mas eu não tenho como resolver. Mas ao menos uma satisfação. Olha, eu não posso resolver agora, mas eu quero dizer para você: me perdoa, me ajuda a resolver. Porque não pode ser empurrado. O que não pode, irmão, é deixar debaixo do tapete e achar que está tudo resolvido. Tem coisa que não dá. Olha lá. Não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa. Nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Só que olha agora. E disse-lhe ele: que é, pois, que quereis que vos faça? Versículo seguinte, 5. É o 5? É. E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel. Versículo 6. Os seus filhos se nos deem 7 homens, para que enforquemos, olha isso, que enforquemos a quem? Misericórdia. Eles iam fazer isso e oferecer para quem? Para Deus, em Gibeá de Gideão, o eleito do Senhor. E disse o rei: Davi não pôde fazer nada. Falou: olha, é o que vai resolver? É o que vai resolver, então tá bom. E foi lá, pegou os 7, né? 7 filhos de Saul e levou a ele, foram enforcados. Imediatamente acabou. A questão foi resolvida. A coisa começou a prosperar em Israel. Então, irmão, olhe para o pastor. Deus está te dando um norte. Deus está te mostrando. Por que faz tanto tempo que você está em volta da mesma montanha? Talvez uma questão de honra. Você não honrou a palavra, você não honrou uma satisfação que você deveria dar. Volta atrás e conserta. Peça perdão a quem você tem que pedir. Se arrependa diante de Deus hoje. Pastor, meu negócio é só com Deus. Eu pequei em pensamento. Ou o pecado que eu cometi foi só comigo. Não foi mais ninguém que foi prejudicado. Então é você e quem? E Deus. Não, pastor, o meu negócio é com Deus e com a minha esposa. O meu negócio é com Deus e o meu patrão. Pastor, eu errei, não foi só com Deus, não. Foi com Deus e com fulano, com Deus e com Beltrano. É com meu pai, é com minha mãe que eu tenho que resolver. Então resolva. Não deixa a questão mal resolvida, não. Para que a tua vida possa sair dessa mesmice. Para que você possa ver Deus te apontar o norte e essa situação ser mudada. Deus leva muito em conta isso. Quem entendeu, diga amém. Não dá mais tempo de eu pregar mais. Fica de pé agora.